O jeito certo de viver. Seja muito bem-vindo a mais um mergulho profundo aqui no canal. Uma verdadeira imersão na arte de viver com sabedoria. Prepare-se para uma jornada transformadora, porque nesse vídeo vamos explorar, passo a passo, o estoicismo como uma ferramenta prática e poderosa para cultivar a paz interior, a força mental e uma vida com propósito. Vamos desvendar como pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto moldaram ideias capazes de atravessar milênios e continuar relevantes nos dias de hoje. Aqui você descobrirá não apenas conceitos filosóficos, mas sim instruções claras para viver com mais serenidade e firmeza diante dos desafios diários. Da sabedoria atemporal ao amor fati, o amor ao destino, este vídeo é o seu guia para transformar o ordinário em extraordinário, mesmo em meio ao caos moderno. A filosofia estoica nos ensina a abraçar a vida como ela é, com todas as suas curvas, quedas e recomeços. Isso começa com a aceitação de que não controlamos tudo, mas podemos sempre controlar como reagimos. E é aí que entra o amor fati. Amar o destino não significa apenas tolerar o que nos acontece, mas sim acolher cada experiência como parte de um plano maior e necessário. Imagine encarar cada adversidade como um degrau na escada do seu próprio crescimento pessoal. O sofrimento? Parte do aprendizado. As perdas? Elementos da construção de sua resiliência. É uma mudança de perspectiva tão poderosa que pode moldar não apenas suas atitudes, mas sua essência. Quando você aceita com coragem o que a vida traz, você transforma dor em força e dúvida em sabedoria. E esse é o verdadeiro poder de viver com sabedoria. Ao acordar, em vez de mergulhar direto na correria, os estoicos propunham algo simples e profundo: a reflexão. Comece o dia com um momento de silêncio e propósito. Pense nas virtudes que vão guiar suas ações: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Visualize possíveis dificuldades que surgirão ao longo do dia e já antecipe sua resposta com equilíbrio e serenidade. Essa prática, chamada de visualização negativa, não é pessimismo, mas preparação emocional. Ela o blinda contra o impacto das surpresas desagradáveis. Além disso, cultive a gratidão. Agradeça pelas pessoas ao seu redor, pelas experiências, até mesmo pelas difíceis, pois elas moldam quem você é. Um coração grato é imune à insatisfação. Comece com uma caneta e um caderno. Registre suas intenções, emoções, aprendizados. Esse diário será seu espelho, seu norte, sua armadura invisível. E quando o dia avança e o mundo parece exigir mais do que você pode dar, é hora de praticar a disciplina da presença. O estoico entende que não pode controlar os eventos externos, mas pode e deve dominar sua atenção e energia. Em vez de se perder em distrações, redirecione suavemente sua mente para o agora. Seja produtivo com propósito, consciente do impacto de suas ações e palavras. Traga as virtudes estoicas para suas relações. Trate cada pessoa como um espelho de aprendizado. Pratique a compaixão mesmo diante da ingratidão. Lembre-se, a ignorância dos outros não deve provocar sua queda. Como dizia Marco Aurélio, estamos todos aqui para cooperar, como mãos, pés e pálpebras de um mesmo corpo. Obstruir uns aos outros vai contra a natureza. Cultive a harmonia e torne-se o tipo de pessoa que eleva qualquer ambiente em que pisa. À medida que a noite se aproxima, o estoico transforma o encerramento do dia em um ritual de sabedoria. Reflita. Pergunte-se: o que aprendi hoje? O que fiz bem? O que posso melhorar amanhã? Essa revisão diária, como ensinava Sêneca, é uma das ferramentas mais poderosas de autodesenvolvimento. Não se trata de se punir pelos erros, mas de aprender com eles e seguir adiante com mais clareza. Pratique o perdão, especialmente a si mesmo. Entenda que a perfeição não é o objetivo, mas sim o progresso constante. Ao terminar o dia, estabeleça intenções para o seguinte: respire profundamente, relaxe o corpo e aquiete a mente. Deixe que a serenidade invada seu ser, preparando-o para um sono restaurador. Dormir com leveza é acordar com força. E ao acordar, comece tudo de novo. Um ciclo virtuoso guiado por sabedoria e propósito. Dentro da filosofia estoica, o destino não é visto como algo aleatório ou cruel,
mas como parte de uma grande ordem racional do universo. Para os antigos estoicos, tudo o que acontece, por mais difícil que pareça, tem um motivo. Não é sobre resignação, mas sobre confiança. Confiar que cada evento tem um lugar e uma função. E se você puder alinhar suas escolhas com essa lógica universal, essa razão interna que habita cada ser humano, você encontrará paz. Viver com sabedoria, portanto, é viver em harmonia com essa ordem. Os estoicos diziam: aquilo que depende de você é o que deve ocupar sua energia. Todo o resto deixe fluir. Quando você entende essa separação entre o que está e o que não está sob seu controle, tudo muda. A raiva se transforma em compreensão, a ansiedade dá lugar à calma, e você se torna o arquiteto da sua própria tranquilidade. A doutrina do amor fati, embora desafiadora, é uma das práticas mais libertadoras do estoicismo. Amar o destino é dizer sim à vida como ela é. E não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo parece ruir. É encontrar beleza até mesmo nas dores, nos fracassos, nas perdas. É compreender que esses momentos não são obstáculos ao crescimento, mas exatamente os caminhos por onde a virtude se manifesta. Marco Aurélio nos lembrava: ame seu destino, seja ele qual for. Já Sêneca acrescentava: inclua seus erros em sua gratidão, pois eles são professores disfarçados. Isso não é fácil, é verdade, mas tudo que tem valor exige esforço. E o amor fati pode ser a chave para uma felicidade duradoura, aquela que não depende das circunstâncias, mas nasce da aceitação plena da vida. Praticar isso é se aproximar da liberdade interior. Para te ajudar a aplicar o amor fati, aqui vão 5 conselhos práticos. Primeiro, aceite a realidade como ela é, sem resistência emocional. Isso não significa passividade, mas clareza para agir com sabedoria. Segundo, busque o aprendizado em toda dificuldade. Cada contratempo traz um ensinamento oculto. Terceiro, mantenha um diário de reflexões diárias. Isso reforça seu compromisso com o progresso. Quarto, visualize os desafios do dia antes mesmo de eles acontecerem. Isso prepara sua mente e fortalece sua resiliência. E por fim, quinto, cerque-se de lembretes visuais ou frases que o recordem do amor fati. Um simples aceite e avance pode ser o empurrão necessário para manter-se firme. Adotar esses hábitos lentamente, com persistência, fará com que o amor ao destino se torne não apenas um conceito, mas uma realidade diária que ilumina sua jornada com sentido e equilíbrio. O universo tem uma ordem, uma engrenagem invisível que rege o destino de cada ser humano. Chamamos isso de cosmos, e nele, cada um de nós possui um papel individual, um caminho único, traçado muito antes de termos consciência. Isso é o que os antigos estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. Não se trata de se conformar, mas de compreender que tudo, absolutamente tudo, o que acontece, tem uma razão de ser, mesmo que ela esteja além da nossa compreensão imediata. Quando enfrentamos situações dolorosas, nossa primeira reação costuma ser a resistência. Nos perguntamos: por que eu? Nos revoltamos, nos lamentamos. Mas o estoicismo nos convida a fazer o oposto, a aceitar, a olhar para além do sofrimento e encontrar sentido até mesmo na dor. Porque, para os estoicos, nada é por acaso. Tudo se encaixa numa lógica maior, que talvez nossa mente limitada não consiga alcançar no momento, mas que mais cedo ou mais tarde se revela como parte de algo necessário para o nosso crescimento interior. Aqui que precisamos diferenciar 2 atitudes profundamente diferentes: resignar-se e aceitar. A resignação tem um sabor amargo. Ela é passiva, é quando nos rendemos e desistimos de agir porque algo ruim aconteceu. Já a aceitação é ativa, é uma postura de força. Aceitar é reconhecer a realidade, entender que há coisas que não podemos mudar e ainda assim decidir caminhar com coragem. O verdadeiro estoico jamais se resigna, ele aceita. E nessa aceitação, existe uma chave que muda tudo: a dicotomia do controle. O que isso significa? Que na vida existem coisas que não dependem de nós: a morte, a doença, os eventos externos. Mas também existem coisas
que estão totalmente sob o nosso domínio, nossa mente, nosso julgamento, nossas escolhas. Epicteto dizia que a vontade é livre e autossuficiente. Ninguém pode controlar como escolhemos reagir. Podemos estar no meio de uma tempestade, mas ainda assim manter a calma, a dignidade e a direção correta, porque a resposta que damos ao caos é sempre nossa responsabilidade. Essa é a essência da liberdade estoica. Escolher aceitar aquilo que o destino nos apresenta e transformar isso em virtude. Encarar a dor, os fracassos e até mesmo as injustiças não como castigos, mas como testes, como chances de nos tornarmos mais sábios, mais fortes, mais conscientes. Quando recusamos essa escolha, caímos no vício e na revolta. Mas quando aceitamos, quando decidimos amar o nosso destino, inclusive aquilo que nos machuca, nos aproximamos do verdadeiro bem. Epicteto afirmava: o bem e o mal residem na atitude da vontade. Marco Aurélio reforçava: as verdadeiras desgraças são o vício, a perversidade, o descontrole. Tudo mais, a dor, as perdas, os obstáculos, fazem parte do caminho que os deuses desenharam para nós. Não estamos no mundo para sermos poupados, mas para sermos lapidados. E cada golpe do destino tem o potencial de nos tornar mais puros, mais íntegros, mais preparados para a vida que realmente vale a pena ser vivida. Imagine que você esteja doente. Há duas escolhas. Ou você se entrega ao desespero, recusa ajuda, se isola, se irrita com o mundo e se afunda cada vez mais. Ou você decide reagir, cuidar da sua saúde, manter a mente firme, viver o que for possível da melhor forma. É nesse momento que o amor fati se revela. Quando paramos de lutar contra a realidade e começamos a dançar com ela, mesmo que a música não seja a que gostaríamos de ouvir. Se conseguimos encontrar aprendizado e crescimento em tudo o que nos acontece, então estamos praticando as 4 virtudes estoicas: coragem, justiça, sabedoria e temperança. Os bons momentos devem ser vividos com gratidão, mas sem apego. Eles passam. Os maus momentos exigem firmeza e clareza. Eles também passarão, mas deixarão algo valioso se tivermos coragem de enfrentá-los. Essa é a base para uma vida plena. Viver com coragem diante das perdas e com moderação diante das conquistas. Porque o que nos transforma não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Por isso, o verdadeiro praticante do amor fati é aquele que desenvolve uma mente forte, mas também um coração justo. Ele entende que cada momento da vida exige algo diferente. Às vezes paciência, outras vezes ação. Algumas vezes silêncio, em outras firmeza. E é essa flexibilidade, guiada pela razão, que transforma o estoico num ser verdadeiramente livre. Não livre das circunstâncias, mas livre dentro delas. Ele olha para a vida não como um campo de batalha injusto, mas como uma arena sagrada, onde cada obstáculo é uma oportunidade de se aproximar da virtude. Marco Aurélio dizia: é próprio do homem amar e buscar o que o destino lhe atribuiu. Epicteto complementava: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e então sua vida será tranquila. Aceitar não é ser fraco. Amar o destino não é desistir de lutar. É lutar com consciência, com sabedoria e com o coração em paz. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso da Roma antiga, governou um império gigantesco, enfrentando guerras, pestes e crises políticas, e ainda assim encontrava tempo para cultivar a própria alma. Ele tinha exatamente as mesmas 24 horas no dia que você e eu. A diferença? Ele transformava cada minuto em propósito. Como alguém pode governar o império mais vasto da antiguidade, escrever uma das obras filosóficas mais importantes da história, cuidar da esposa, participar de julgamentos, criar leis, liderar exércitos e ainda manter-se íntegro, justo e livre dos vícios que destruíram tantos outros imperadores? A resposta não está em talento sobre-humano, mas na estrutura invisível que sustentava sua vida, a rotina.
Marco Aurélio fazia da disciplina sua aliada. Ele não lutava contra a preguiça com força de vontade passageira. Ele a vencia todos os dias com hábitos. Para ele, cumprir suas responsabilidades era tão necessário quanto comer ou dormir. Transformou o dever em instinto. E por isso, nunca deixava para amanhã o que devia ser feito hoje. Ele sabia que excelência não é um ato isolado, mas o resultado de repetições consistentes. Como dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. E Marco Aurélio fazia, todos os dias, sem falha. Ao amanhecer, antes do sol tocar os telhados de Roma, Marco Aurélio já estava de pé. Seu primeiro ato não era vestir-se como imperador, mas como filósofo. Pegava seu diário e escrevia. Não era um luxo, mas um ritual. Uma maneira de limpar a mente antes que o mundo a sujasse com urgências, conflitos e ruídos. Nele, organizava seus pensamentos, lembrava-se de seus valores e preparava o espírito para enfrentar os desafios do dia. Sabia que enfrentaria pessoas ingratas, desrespeitosas, até traiçoeiras, e por isso mesmo treinava a paciência, a razão e o autocontrole, logo cedo. Ele não começava o dia esperando calmaria. Ele se armava emocionalmente para a tempestade. Após isso, não se dispersava com tarefas pequenas ou rotinas vazias. Começava com aquilo que exigia o melhor de si, porque sabia que, com energia plena, deveria encarar os maiores desafios. E o fazia com presença total, como se aquela fosse a tarefa mais importante do mundo. Não havia espaço para distração, não havia espaço para depois. Ele estava inteiro no agora, como um guerreiro da mente, moldado pela razão e guiado pela virtude. E é isso que o tornava grande, o compromisso inegociável com o que precisava ser feito, não com o que ele gostaria de fazer. Talvez agora você esteja se perguntando, como eu posso aplicar isso à minha vida? Como parar de adiar o que importa e começar a agir como Marco Aurélio? Como vencer a procrastinação sem depender da motivação, mas com disciplina real, tangível? A resposta está em treinar a mente e agir. E para isso, vamos explorar 7 técnicas poderosas divididas em 2 partes. Primeiro, como preparar sua mentalidade para não procrastinar. Depois, quais ações práticas você pode adotar para vencer de vez esse hábito. A primeira mudança é interna, mude seu foco. A procrastinação só existe porque podemos nos dar ao luxo de adiar. Criamos um falso senso de segurança, como se houvesse sempre tempo de sobra. Mas quando surge o prazo, quando resta apenas um dia, agimos com uma produtividade quase mágica. Por quê? Porque o senso de urgência nos acorda. O segredo é não esperar esse último momento. Crie seus próprios prazos. Estabeleça datas limite antes das oficiais e, se possível, comprometa-se com alguém, um amigo, um familiar. Diga, se eu não terminar isso até quinta, você pode me cobrar. Ou até aplicar uma consequência. Isso ativa seu cérebro para agir como se o tempo estivesse acabando. E adivinha, está mesmo. Outro fator crucial para vencer a procrastinação é eliminar o que eu chamo de distrações de baixo nível. Sabe aquelas horas que você passa deslizando o dedo na tela sem nem perceber? Essas distrações são como doces vazios. Satisfazem por um instante, mas te deixam mais vazio depois. Pior ainda, você nem aproveita de verdade, porque no fundo, sabe que deveria estar fazendo outra coisa. E essa culpa silenciosa destrói o prazer da distração. A solução? Trabalhe primeiro. Depois, desfrute com a mente leve. A terceira mudança envolve reestruturar a forma como você encara suas tarefas. Muitas vezes procrastinamos não por preguiça, mas por sobrecarga. Quando olhamos para uma tarefa grande, ela parece uma montanha impossível de escalar. Mas se quebrarmos essa montanha em colinas menores, sessões curtas, de 25 minutos, ou até de 5, tudo muda. Ninguém procrastina 5 minutos. Todo mundo consegue começar com 5. Esse é o segredo: dividir, encurtar e executar. Transforme tarefas grandes em pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias vão somar algo imenso. Agora, vamos às ações práticas. Quarto ponto: dê o primeiro passo, sempre. O maior obstáculo não é o cansaço nem a falta de tempo, é o início, a inércia.
Mas há uma verdade silenciosa que todo procrastinador conhece. Depois que começa, é mais fácil continuar. Você não quer parar porque sabe o quanto custou começar. Então, esqueça o tamanho da tarefa. Esqueça o tempo que ela vai levar. Apenas foque no primeiro movimento. Só isso. Quinto ponto. A regra dos 5 segundos. Essa técnica é simples, mas poderosa. Quando perceber que está hesitando, conte de 5 até 0 e haja. Não pense, não racionalize, apenas mova-se. O cérebro é uma máquina que busca conforto. Mas se você enganá-lo com velocidade, ele obedece antes de te sabotar. Sexto ponto, a técnica Pomodoro. Essa técnica transforma trabalho pesado em pequenos blocos. Trabalhe por 25 minutos, descanse por 5, repita 4 vezes e então faça uma pausa maior. Com isso, você engana sua mente, dribla a resistência e gera produtividade contínua. E por fim, o sétimo ponto, elimine as distrações visuais e digitais. Nosso cérebro busca atalhos, e se o celular está por perto, ele vai buscar dopamina ali. Crie um ambiente onde a única opção possível seja concluir a tarefa. Projete seu espaço como um campo de batalha livre de tentações. Assim você torna mais difícil procrastinar e muito mais fácil agir. Gostou dessas estratégias? Já usa alguma delas? Compartilhe nos comentários porque o aprendizado estoico não é apenas reflexão, mas prática. Sem disciplina, nenhuma dessas técnicas funciona. Sem compromisso, elas viram teoria vazia. Mas se você aplicar com vontade real de mudar, vai ver sua produtividade se transformar. Seja o imperador do seu tempo. Use cada minuto com propósito. E lembre-se, não existe excelência sem repetição. Não existe mudança sem ação. A procrastinação morre no primeiro passo. Dê ele agora.